Olá pessoal, sou a Débora Ferro, professora de língua portuguesa aqui do VN10. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar com aquele trabalho diferenciado de resolução de questões e hoje nós vamos falar sobre uma das questões que apareceu lá na prova do Cotuca de 2019, certo? A questão é a questão de número 11 e ela leva em consideração a leitura de um quadrinho do Haroldo. Então nós vamos ler juntos, vocês vão seguir aí na imagem. Então nós temos lá Calvin e Haroldo. No primeiro quadrinho nós temos um dia muito chuvoso sendo representado e o pai do Calvin dizendo tum-dum, parará, timbum. Na verdade ele está cantando, né? Está cantarolando lá uma musiquinha. E aí ele fala, puxa, isso é muito melhor do que ficar o dia todo sentado no escritório. Ele está dentro de um barquinho, então, remando debaixo de uma super chuva. E ele dizendo que isso é muito melhor do que estar lá o dia todo sentado no escritório. E aí, no terceiro quadrinho, nós temos o Calvin e o Haroldo numa barraca. Então, eles estão acampando, né, os três. E o Haroldo pergunta, ainda tá chovendo? Aí o Calvin responde, claro que sim, faz 3 dias que não para de chover. Por que ia parar justo agora? No quarto quadrinho, os dois dentro da barraca ainda, conversando, o Haroldo pergunta, a gente vai precisar de umas férias depois destas férias. Aí o Calvin responde, nem me fale, não dá nem para acender uma fogueira. Próximo quadro, eles continuam dentro da barraca. Não acredito que o papai saiu para pescar. Aí o Haroldo responde, neste tempo, ele é mesmo um obcecado. Aí no próximo quadrinho, o Calvin diz, ou ele pesca algo ou a comida enlatada acaba. E aí morreremos de fome aqui no meio do nada. Próximo quadrinho, Calvin extremamente enfesado, emburrado, a gente percebe isso na carinha dele, né? E o Haroldo mais tranquilão. Aí o Haroldo diz o seguinte, depois de tanto patê de presunto, morrer de fome até que não é má ideia. Aí o Calvin responde, se a gente chegar em casa vivo, eu nunca mais saio de lá. E o último quadrinho é justamente o contrário, né? O pai do Calvin super feliz da vida, dizendo, pensando primeiro, que menino de sorte é o Calvin, eu nunca tive a chance de fazer essas coisas na idade dele. Aí ele grita, ei Calvin, quer aprender a limpar um peixe? Então a gente, claro, pode fazer várias considerações a respeito dessa leitura. Primeiro é o fato dos quadrinhos, das tirinhas estarem muito presentes nas provas todas. A gente sabe que isso acontece justamente porque a tendência das provas é verificar a maior variedade possível de gêneros textuais e como vocês se saem na leitura desses gêneros. Não vou me demorar muito nessa questão do quadrinho, só vou dar mais uma informação a respeito aí da quebra de expectativa que nós temos sempre. O humor é produzido nos quadros, nas tirinhas, a partir da quebra da expectativa. Então, o tempo todo nós somos conduzidos a verificar essa situação aí que eles estão vivendo. Eles saíram para acampar de férias e tá chovendo há 3 dias já e eles não conseguem sair da barraca, né? E o pai do Calvin vai pescar mesmo embaixo de toda essa chuva. Então, a gente é conduzido para uma visão muito negativa, muito pessimista o tempo todo a respeito disso. E aí, no último quadro, a gente tem a quebra total dessa expectativa proposta aí pelo pai do Calvin, justamente porque ele vê algo muito bom, muito positivo. Mas a questão não vai falar sobre isso. A questão vai trabalhar sobre essa variação da língua que a gente tem, que a gente pode chamar de variante linguística. O enunciado diz o seguinte, por se tratar de uma história em quadrinhos, elementos da variedade coloquial aparecem nas falas das personagens. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o elemento de coloquialidade que diverge da forma escrita padrão. Então, aquilo que é coloquial é aquilo que é informal, típico, inclusive, da nossa linguagem oral, da nossa comunicação oral, e em situações de informalidade, que é exatamente essa situação aí em que o Calvin está inserido junto com o seu tigrezinho lá de pelúcia, que é o Haroldo. Então, o que acontece? A gente tem que buscar essas marcas de informalidade. A variante linguística que a gente vai observar, ela pode se apresentar no campo morfológico, no campo fonético ou no campo sintático. O que a gente vai observar é justamente o campo morfológico. A morfologia vai tratar de classes gramaticais e também do processo de formação das palavras, certo?
As alternativas trazidas aí pela prova dizem o seguinte: na letra A, tá, que é o terceiro quadrinho. Na letra B, a gente, no quarto e no sétimo quadrinhos. Na letra C, da, do quarto quadrinho. Na letra D, até que, no sétimo quadrinho. E na letra E, obcecado, no quinto quadrinho. A gente vai observar que todas essas ocorrências aí não são exemplos de variante linguística e da informalidade, da coloquialidade. A gente vai observar que somente na letra A, que foi justamente o que eu separei aqui, a gente encontrou essa questão aí da morfologia. Por quê? O verbo é o verbo estar, ok? E aí, nós temos então a formação do verbo dessa maneira e ele foi reduzido a simplesmente a última sílaba, né, desse verbo, que é o tá. É muito comum, inclusive, né? Por exemplo, alguém pergunta assim para você: ah, está tudo certo para o nosso encontro de hoje à noite? Aí você responde: tá. Não é? É muito natural, é muito espontâneo, inclusive, isso, né, da gente responder dessa maneira. Então, o que a gente vai observar? É uma variante, porque é uma possibilidade, é completamente aceita, sem problema algum, dentro dessas situações de informalidade. Caso fosse cobrado da gente a formalidade, desculpa, o padrão da norma culta da língua, aí eu estaria me utilizando aí dessa variante de maneira equivocada, mas dentro dessa proposta aí sem problema algum. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado vocês. E aí, caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, entrem em contato conosco, continuem acompanhando os próximos vídeos aí com as resoluções de outras questões e de outras provas também. Tudo bem? Um beijo, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!